Olá, pessoal. Então, na aula que eu estou gravando, neste momento, vamos estar falando sobre o conceito de campo elétrico, dando sequência ao estudo, dos efeitos de cargas elétricas, tendo em vista que na última aula nós falamos sobre a lei de Coulomb e como, que as cargas elétricas elas interagem. Então, ao final da aula anterior, quando estávamos falando da interação entre cargas e da força elétrica que elas aplicam uma sobre a outra, nós estabelecemos então, que essas cargas elétricas elas precisavam de alguma entidade, que propiciasse a essas cargas um entendimento, a observação de que uma carga estivesse presente ali naquele lugar para que a outra sentisse então a interação desta carga que estava naquela região. Então fizemos uma analogia, com a cama elástica para estabelecer o conceito de perturbação no espaço, pelo qual as interações através de campos, como o campo elétrico, magnético, gravitacional, eles atuam sobre cargas elétricas em uma determinada região, tá bem? Na aula de hoje, então, nós vamos teorizar esses conceitos de campo elétrico, formalizar a forma matemática de representar esse campo elétrico e como nós podemos calcular a sua intensidade, saber a sua direção e o seu sentido, tendo em vista que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Nós precisamos saber módulo, direção e sentido deste vetor campo elétrico e nós vamos começar a analisar a partir de agora. Quando nós falamos de campo elétrico, nós podemos dizer que em um ponto do espaço existe um campo elétrico quando uma carga Q, essa carga Q é a carga devido àquele corpo eletrizado, ela for colocada neste ponto e aí sobre esta carga existir a ação de uma força e esta força ela for de origem elétrica. Se colocarmos uma carga em um determinado ponto do espaço e sobre ela atuar uma força de origem elétrica, então nesta região do espaço existe uma carga que está gerando esta interação entre essas duas partículas, tá bem? Então esta é a definição, do conceito de carga elétrica. Como que isto funciona? Então vamos supor, que em uma determinada região do espaço, nós temos, então, uma concentração de cargas positivas de intensidade Q. Ok? Então, eu tenho uma região do espaço onde há uma concentração de cargas positivas, um corpo eletrizado positivamente, com intensidade Q. Quanto que vale essa intensidade? No momento, a gente não vai se preocupar com esse ponto, Vamos apenas analisar o que essa concentração de cargas ela gera ao seu redor. Vamos demarcar, então, ao redor desta região, alguns pontos, Então, vamos demarcar um ponto, outro ponto, e vou colocar um terceiro ponto mais lá em cima. Por que eu estou colocando estes pontos aqui ao redor? Porque neste ponto, nós vamos colocar, então, uma carga. Então, eu vou colocar em cada um destes pontos uma outra carga, uma carga Q2, que eu vou chamar uma carga teste. Ok? Então, eu estou colocando em algum ponto do espaço, numa região próxima a essa concentração de cargas positivas, uma carga teste, que ela também é uma carga positiva. Certo? Então, eu coloquei numa região do espaço, próxima a uma região onde tem uma concentração de cargas positivas, uma carga de teste, que é também uma carga positiva. Essa carga de teste, por que ela tem esse nome? Porque ela é uma carga que está servindo para testar se nessa região existe uma perturbação, existe um campo elétrico nesta região onde ela foi colocada. Pela definição de campo elétrico, como que eu vou saber se ele realmente está presente naquela região?
Bom, no momento que eu coloco essa carga de teste positiva nesta região do espaço, nós vamos observar, então, que ao longo de uma linha, né, que passa pelo centro das duas cargas, vai atuar nesta carga de teste, como ela é positiva, então vai atuar uma força de origem elétrica, que vai ser uma força de repulsão entre estas duas cargas, de modo então que, quando esta força de origem elétrica atua sobre essa carga de teste, eu sei então que existe uma outra carga próxima que está causando uma perturbação no espaço em torno dela, de modo que esta carga teste sente esta perturbação e faz com que ela se desloque através da ação desta força de origem elétrica causada por esta carga que está naquela região. Então, neste caso, né, existe um campo elétrico nesta região do espaço, de modo que ele fez com que esta carga de teste sofra a ação, né, deste campo elétrico, a ponto dela ser movimentada, né, com uma certa distância através desta força elétrica, que faz com que ela tenha uma repulsão da carga original, ok? Então esta que é a ideia de campo elétrico. Quando eu coloco num ponto do espaço uma carga de teste, sobre ela atua uma força de origem elétrica. Mesma coisa aqui, né? Se eu movo essa carga de teste para este ponto do espaço, então carga teste, essa carga teste ela vai ser sempre uma carga positiva. Então, neste ponto do espaço, colocando uma outra carga de teste sobre essa carga de teste e ao longo de uma linha que passa, né, pelo centro das duas cargas, vai atuar então uma força de origem elétrica em sentido de afastamento, né, já que ela é uma força de repulsão, porque as duas são positivas. Então, como surgiu essa força de origem elétrica, eu sei que naquela região do espaço atua um campo elétrico devido a essa concentração de cargas positivas que está localizada ali naquela região. Este campo elétrico, ele vai ter módulo, né, dado pela relação entre a força elétrica que atuou nesta carga e o campo elétrico que atua nesta região, ok? Então, este campo elétrico ele será um vetor que vai atuar entre essas cargas aqui e ele vai apresentar um módulo que vai ser a relação entre a força elétrica causada e a carga que está aqui, tá certo? A mesma relação que nós temos, né? Quanto maior for a diferença, não, né? A razão entre força elétrica e carga, significa que maior é o campo elétrico que está atuando. Quanto menor for a razão entre força elétrica e carga, significa que menor é o campo elétrico que está atuando nessa região. E o campo elétrico, ele depende, né, desta carga que está sendo colocada naquela região ali, onde nós estamos analisando o campo. Beleza? Então, pessoal, o vetor campo elétrico, esse vetor campo elétrico, ele é representado pela letra E maiúscula, certo? Ele tem módulo, tá? Ele tem módulo. Esse módulo, ele pode ser também chamado de intensidade, tá? Então, módulo ou intensidade do campo elétrico. Então, o módulo, também chamado de intensidade do campo elétrico, em um ponto, ele vai ser, por definição, então, a razão, ou seja, a divisão entre a força elétrica que atua naquele ponto, dividido pela carga que foi colocada naquela região. Ok? Então, por definição, esta é a relação que define o módulo do campo elétrico. Ok? A unidade
no sistema internacional, unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb. Né? Unidade de força, que é Newton, dividido pela unidade de carga elétrica, que é o Coulomb, assim como nós falamos em aulas anteriores. Então, quando nós queremos saber quanto de intensidade possui o campo elétrico, ou seja, possui a perturbação que essa carga está gerando no meio onde ela se encontra, nós vamos então determinar essa intensidade através da razão da divisão entre a quantidade de força que está atuando na carga teste dividido pela carga que foi colocada naquela região. Tá bem? A divisão entre essas duas grandezas nos proporciona, então, um valor numérico que, em unidades de Newton por Coulomb, representa a intensidade, o módulo, né, do campo elétrico naquela região. Isso nos dá informação numérica, né, a informação de módulo. Mas sendo o vetor campo elétrico, né, uma grandeza vetorial, ela precisa ainda de direção e sentido. Então, nós precisamos saber, além do módulo, nós precisamos também determinar direção e sentido de E, né? Direção e sentido do vetor campo elétrico. Do mesmo modo, né, nós temos, por definição, são dados pela direção e sentido da força que atua em uma carga de prova. Carga de prova aqui é a mesma carga teste, tá? Então pode aparecer carga de prova ou pode aparecer carga teste. Então, ele é dado, né, pela direção e sentido da força que atua em uma carga de prova positiva. Positiva. Isso daqui destaca que é importante, tá? Em uma carga de prova positiva colocada no ponto. Colocada no ponto. Ok? Então, pessoal, então estabelecido isso, né? O que isso significa dizer que este campo elétrico ele tem mesma direção e sentido da força que atua, né, nesta carga? Isto significa dizer o seguinte, ó. Então, no momento que você tem uma carga positiva localizada em uma região, se você coloca ao redor dessa carga positiva, né, então vamos determinar alguns pontos aqui, né? Então vamos analisar. Ao longo de uma linha, né, que passa pelo centro dessa carga positiva, não importa em qual direção ou em qual sentido, né? Pode ser horizontalmente, verticalmente, pode ser na diagonal desta carga positiva. Se você coloca ao redor dela uma carga de teste também positiva, ponto muito importante é isso, né? A carga de teste, ela deve ser obrigatoriamente positiva. Então, se nós colocamos neste ponto aqui uma carga Q positiva, a força que vai atuar sobre esta carga Q, devido à interação entre as duas, é uma força de repulsão que vai fazer com que esta carga elétrica seja empurrada, né, para uma direção longe da carga que está gerando o campo. Por definição, se a força elétrica atua nesta direção e neste sentido, o campo elétrico, vou colocar aqui em outra cor, né? O campo elétrico E, ele também atua nesta direção e neste sentido, ok? Então, esta que é a relação. Neste ponto, se eu coloco uma carga de teste que é positiva nesta região do espaço, devido à interação entre as duas, vai atuar uma força de repulsão entre elas, né, que é uma força que atua na linha reta em que liga o centro das duas cargas. Então, se a força atua nesta direção e neste sentido, por definição, o campo elétrico E
também atua nesta direção e neste sentido. E isso pode ser repetido, este processo, né, em todas as posições ao entorno desta carga. Então, na diagonal aqui, eu vou colocar uma carga teste Q positiva. Devido à ação dessa força, dessa carga, né, vai atuar uma força de repulsão entre elas, que vai estar na direção diagonal de afastamento desta carga positiva. Então, se a força atua nesta direção e neste sentido, o que vai ocorrer com ela? Vai ter, então, um campo elétrico que atua na mesma direção e no mesmo sentido do vetor E, do vetor F, né, do vetor força, que estará atuando nesta carga. Então, por definição, a força elétrica e o campo elétrico, ele tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido em relação a uma carga de teste positiva colocada neste ponto do espaço. O interessante de analisar nesta situação é que se a carga geradora deste campo ela for uma carga negativa, esta interação entre ela e a força vai ser de atração, né? E não de repulsão. Então, quando nós traçamos alguns pontos ao redor desta carga positiva, nós vamos observar agora a seguinte configuração. Então, vou traçar alguns pontos aqui, um diagonal, né, para a gente ver que isso funciona em qualquer uma das direções aonde a carga está atuando, e vamos colocar uma carga de teste, né? Então, eu vou colocar aqui uma carga de teste Q positiva ao redor desta carga negativa. Então, observem, né, que se a carga teste é positiva e a carga é negativa, a força que atua é uma força de atração entre elas. Consequentemente, se a força de atração e aponta em direção à carga, o campo elétrico gerado neste ponto, ele também aponta em direção à carga negativa. Vamos colocar uma outra carga teste aqui nessa linha diagonal. Então, uma carga Q positiva, carga teste sempre positiva. Sobre ela vai atuar, então, uma força de origem elétrica de atração, pelo fato da carga geradora ser negativa. Por definição, então, se a força que atua sobre uma carga teste positiva aponta para a carga, o campo elétrico também aponta para esta carga. Beleza? Vamos lá, né? Continuando aqui o nosso propósito. Então, vamos colocar aqui na parte superior uma carga teste Q positiva. Se a carga teste é positiva e a carga geradora é negativa, sobre esta carga teste vai atuar uma força de origem elétrica, que é uma força de atração. E se a força que atua sobre a carga teste, ela tem a direção da carga, consequentemente, o campo elétrico ele tem a mesma direção e o mesmo sentido desta carga que atua ali sobre este objeto. Então, observem, né? Quando nós temos cargas positivas, força e campo elétrico, eles são de afastamento. Eles apontam em sentido a se afastar desta carga positiva. Quando nós temos uma carga elétrica negativa, o campo elétrico e a força, ela é de aproximação. Elas tendem a se aproximar desta carga elétrica negativa. Então, eu já coloquei as duas aqui uma do lado da outra, né, propositalmente, para a gente poder observar que estas linhas que eu tracei para definir a força e o campo desta carga, se você observar, elas são linhas que elas se unem. Ou seja, campo elétrico que é de afastamento na carga negativa, ele é um campo elétrico de aproximação na carga negativa. Então, ele se afasta da carga positiva, ou seja, ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, este campo elétrico aqui, ele sai de uma carga positiva e ele entra em uma carga negativa, formando, então, uma linha, né? E aí você tem
a relação de união, por isso que cargas positivas e negativas elas se atraem, porque as linhas de campo que saem de uma carga, elas entram na outra carga. Essas linhas pontilhadas aqui que eu tracei, elas são as chamadas linhas de campo elétrico. Essas linhas de campo elétrico, elas são linhas imaginárias que nos permitem, né, ou linhas de força também, como o Faraday determinou, são linhas que são traçadas ao redor da carga e onde o campo elétrico ele sempre vai ser tangente a essas linhas em qualquer ponto. Ou seja, ele vai estar encostando naquele ponto daquela linha e saindo, né, em direção tangente a uma dessas linhas. Por exemplo, se nós considerarmos esta linha que sai desta carga com este vetor, esta linha ela faria, né, uma pequena curva aqui e ela retornaria lá para a nossa carga negativa. Sendo que você pode observar, né, que o vetor campo elétrico, neste ponto aqui, como a linha é curvada, ele sai para fora da linha, sendo tangente a esta linha de campo. Então, o campo elétrico, ele sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga elétrica de prova positiva, e ele sempre vai ser tangente às linhas de força em qualquer ponto sobre essas linhas, tá certo? Então, o campo elétrico, ele tem esta definição para a direção e sentido que atua sobre ele. Mesma coisa na parte de cima, né? Então, uma linha de força que estaria saindo de uma carga positiva, ela estaria chegando, né, em uma carga negativa. E o campo elétrico, em qualquer ponto, né, da região em contato com esta linha, devido a uma carga, né, ele teria sempre essa direção que é tangente à linha em qualquer um dos pontos. Se você pegar um ponto mais acima, este campo elétrico ele vai estar sempre apontando da carga positiva para a carga negativa e tangente a estas linhas. Ok? Então você fica com essa figura, né, de representação de campo elétrico. Então o campo elétrico ele tem essas definições. E com isso, né, nós conseguimos então representar as linhas de força de tal modo que essas linhas tracejadas, elas representam as linhas de força do vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico sempre vai ser tangente a qualquer uma dessas linhas, sempre apontando da carga positiva para a carga negativa, e essas linhas elas são traçadas de modo que elas ficam mais próximas quanto maior for a intensidade do campo elétrico. Então, se você observar, né, que essas linhas ela tem uma grande concentração, isso significa que essa carga ela tem uma grande intensidade. Cargas elétricas onde as linhas elas são mais espaçadas, essa carga elétrica ela tem uma menor intensidade, tá? Então sempre cargas elétricas que apresentam uma grande quantidade de linhas são mais intensas e cargas elétricas que apresentam uma menor quantidade de linhas são cargas elétricas menos intensas. Beleza? Então, por exemplo, se você compara duas cargas e você observa, né, que na representação dessas cargas, uma delas apresenta uma grande quantidade de linhas saindo desta carga, significa que o valor, né, a intensidade dessa carga é muito alta. Quando você compara ela com uma outra carga que tem uma pequena quantidade de linhas saindo dela, significa que essa carga apresenta uma intensidade menor do que a outra que está do lado dela. Quanto mais união, né, quanto mais próximas essas linhas estiverem, mais intensa é a carga que você está analisando. Lá em cima nós vimos, né, que quando você tem uma carga positiva e uma carga negativa próximas, essas linhas elas sempre saem de uma carga positiva e chegam em uma carga negativa, né? Então, sempre que você tem essa configuração de linhas saindo de uma carga e chegando na outra, então da carga que elas estão saindo é positiva,
e da carga que elas estão chegando é negativa. Mas quando você coloca cargas de mesmo sinal, por exemplo, duas cargas positivas próximas, significa que tem linhas saindo desta carga e também tem linhas saindo da outra carga, já que as duas são positivas. Então, estas linhas, em um ponto central aqui entre as duas cargas, elas não vão ter essa união, porque elas não saem de uma e chegam na outra. Elas saem das duas cargas. Então, seria como se você tivesse, por exemplo, né, duas flechas batendo de ponta. Elas não vão ter união. Quando duas flechas batem de ponta, elas defletem em direções diferentes, né? Então, estas linhas nesta região aqui de encontro, elas vão fazer como se fosse uma curva, né? E elas não vão se encontrar. Você vai ficar com uma região aqui onde não vai ter acúmulo de linhas. Então, essas linhas, elas vão ser defletidas, né, em torno das cargas, mas elas não vão formar aquela figura de união que nem nós temos ali anteriormente. Tanto faz se for positiva ou se for negativa, vai ser formada essa figura com esse espaço aqui entre cargas, sem acúmulo de linhas, devido ali à falta, né, de união entre elas, porque ela sai de uma carga, mas não chega na outra carga, ok? Então, com isso, nós conseguimos determinar essa relação entre cargas. Vamos ver um exemplo, então, para nós determinarmos, né, como que calculamos essa relação, para tentar ficar de uma forma mais simples, né, para a gente conseguir observar de forma mais didática isso. Qual que é o exemplo? O exemplo, ele fala o seguinte: devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, vírgula, a carga Q igual a 2 vezes 10 na menos 5 coulombs, fica submetida à força elétrica F igual a 4 vezes 10 na menos 2 newtons. Determine o valor do campo elétrico. Ok? Então vamos analisar, né? Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, outra carga Q de 2 vezes 10 na menos 5 coulombs fica submetida a uma força elétrica de 4 vezes 10 na menos 2 newtons. Determine o valor do campo elétrico. Então, observe o seguinte, né, pessoal? É bem tranquilo, porque nós sabemos que, por definição, o campo elétrico ele é força dividido pela carga. Então, se nós temos o valor de força e de carga, é só fazer a relação entre elas. A força é quanto? A força está aqui, 4 vezes 10 na menos 2, já está em newtons, então está tudo ok, dividido pela carga que está aqui, né? 2 vezes 10 na menos 5 já está em coulombs, então está tudo ok. Fazendo a divisão, nós temos então 4 dividido por 2 é 2, repete a base 10, na divisão nós devemos subtrair os expoentes, ou seja, o expoente que está embaixo muda o sinal, como a gente sabe, né, das regras de divisão com notação científica, então ele vai ficar positivo, menos 2 mais 5, então nós vamos ter 2 vezes 10 na 3, newton por coulomb de resultado para a intensidade deste nosso campo elétrico aqui. Ok? Bom, este foi o nosso exemplo, né? Voltando aqui, com este exemplo, então, pessoal, nós encerramos esta parte de campo elétrico que nós estávamos trabalhando na nossa aula, e aí, para o próximo conteúdo, né, nós vamos analisar, então, como que as cargas se comportam quando elas estão no campo elétrico, e um ponto muito importante que é a relação de campos elétricos uniformes, né, que são campos elétricos
muito especiais e que são muito trabalhados, né, ao longo da física, porque eles têm propriedades interessantes, ok? Então vamos encerrando por aqui essa parte da nossa aula, e na próxima aula nós vamos estar falando então sobre campos elétricos uniformes, blindagem eletrostática, poder das pontas, várias aplicações aí que nós temos no nosso dia a dia, como por exemplo quando nós utilizamos para-raios e equipamentos eletrônicos, ok? Muito obrigado pela participação e até a próxima.